Cumprimento novamente a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus nessa noite, bate palma para Jesus. Aleluia. Jesus é a autoridade máxima nesse lugar, para sempre e eternamente, né? A autoridade de Jesus Cristo. É o nome sobre todo nome. É o nome que nós clamamos e que o inferno estremece quando nós chamamos Jesus Cristo, né? Porque o nosso Jesus, ele tem poder. O tema hoje da pregação é: o mal não resiste ao servo fiel. Seja fiel para vencer as maldições. Amém? Vamos orar mais um pouquinho. Curve sua cabeça aí onde você está. Querido Deus e Pai, te dou graças, Senhor, por estar aqui neste lugar, Senhor Jesus. É um prazer, Senhor, fazer a tua vontade, o teu querer, Senhor. Aqui está a tua igreja, o teu povo, meu Deus. Perdoa-nos, Senhor, porque somos falhos, Senhor, fracos, pequenos, pecadores, Senhor. Os menores da casa, Senhor, estão aqui nesta noite, Jesus. Nós queremos te agradecer por muitas bênçãos, Senhor, por muitos milagres que o Senhor já operou em nossas vidas, Senhor, na nossa família, na nossa casa, no meio da igreja, Senhor. Sabemos que são muitas bênçãos, Senhor. Cobre, Senhor Jesus, a tua igreja com teu sangue, Senhor. Não dispensa ninguém em vão deste lugar, Senhor. Porque sabemos onde tu estás, Senhor, a milagre, a poder, a cura, Senhor, a libertação, a salvação. O inferno estremece, Senhor. O inimigo não resiste a um crente que clama, a um crente que busca, Senhor Jesus. Não é por causa de nós, Senhor, mas é por causa da presença que está em nós, Senhor, na presença que nós carregamos, Senhor, na autoridade que há em nome de Jesus, vai visitando as vidas, Senhor, os lares, as famílias, as casas, Senhor Jesus. Faça, Senhor Jesus, com que o mal recue, Senhor, que o inimigo não tenha poder, Senhor, que nesta noite o inimigo de marcha ré, Senhor, nas nossas vidas, meu Deus, meu Pai, que ele vá ser perdedor, Senhor Jesus, porque sabemos que o inimigo está debaixo dos pés de Jesus e sobre o olhar de Jesus, ele foge, ele não tenta, ele não permanece, Senhor Jesus, porque a unção do Senhor Jesus envolve aqueles que clamam, aqueles que buscam, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor envia os anjos, Senhor, ao nosso respeito, Senhor Jesus, dá ordem aos anjos, e os anjos nos livram, o Senhor nos defende e nos protege de todo o mal. Amém, Senhor. Quero dizer para a igreja que todo aquele que está aqui nessa noite está em guerra, né? Em guerra por alguma coisa. Em guerra por aquilo que o inimigo vem tentando fazer, né? Por uma doença, por uma causa, por uma libertação. Todos nós estamos em guerra. Quando nós levantamos a nossa mão para glorificar o nome do Senhor, o inimigo já detecta nós e fica olhando, né? Poxa, isso daí está dando glória a Deus, glória a Deus. Mas todo aquele que é fiel vence as batalhas. Todo aquele que se achega a Deus vem para vencer, porque nós servimos a um Deus que é poderoso, a um Deus que é vencedor e que nunca perdeu uma batalha. Eu convido toda a igreja a abrir a sua Bíblia em Hebreus 9:28. Hoje a palavra vai falar de salvação, salvação de almas, salvação de vidas. Que todo aquele que está na presença do Senhor vence. Todo aquele que busca o Senhor ouve e o Senhor responde a oração. Hebreus 9:28. Amém, igreja? Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. E nós sabemos na igreja que Jesus já esteve nesse mundo. Ele se fez menino, se fez homem e habitou entre nós. E morreu, né? Crucificaram o nosso Jesus, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E a palavra do Senhor diz que Jesus voltará. E essa volta de Jesus, ela será breve. Jesus voltará pela segunda vez e pela terceira vez, igreja.
Pela segunda vez ele vem buscar os remidos do Senhor. E aqueles que estão mortos ressuscitarão. E igreja, sabe por que esse mundo só não está mais equivocado e mais bagunçado do que está? Porque nós, eu e você, que somos a igreja do Senhor, estamos aqui na terra clamando. Mas um dia o nosso Jesus vai vir buscar a sua igreja e vai deixar todos aqueles que não obedecem à palavra dele já aqui com o inimigo. E vão perecer. Mas o Senhor voltará pela terceira vez e aniquilará o inimigo das nossas almas. E ele voltará e nós vamos reinar com ele ainda nesta terra, igreja. Teremos um corpo glorificado, teremos, Senhor, a ajuda de Jesus para vivermos com ele na eternidade. Então nós estamos na mira do inimigo. Às vezes na igreja a gente convida alguém para uma festinha, para um churrasco, né? Enche de gente. E às vezes quando é para o culto, né? Poucas pessoas, né? Mas que bom que você veio e que você deu a prioridade para Jesus Cristo, né? Veio aqui glorificar o nome dele, veio aqui dizer o quanto ele é importante. O Senhor habita no meio dos louvores. E às vezes o inimigo quer atrapalhar a igreja. Às vezes, quando é hora de vir no culto, o que acontece? Estoura um cano, uma parede racha, né? E ali o inimigo consegue bloquear a vida para não chegar neste lugar. Mas hoje, nesta noite, você teve força de voltar, né? De estar aqui na casa do Senhor, clamando e buscando o nome dele. Então, o Senhor pede nessa noite para que eu e você passe mais tempo com ele em oração, né? Buscando pelas madrugadas, pelas manhãs, pelas tardes, participando dos cultos, consagrando ao Senhor. E se não fosse o nosso Deus, o nosso inimigo teria nos engolido vivo, né? É assim que o salmista diz, que o nosso inimigo não teria nem mastigado nós, mas nos engolido vivo. Quem segura um pouco o império de não avançar, o império do mal de não avançar, não é força humana, igreja, mas é uma força espiritual. É a força de Deus que está ainda segurando tudo aqui nesta terra, né? Às vezes nós vemos assim, puxa, é tanta corrupção, é tanto sofrimento, é tanta desordem, é tanta injustiça nesse mundo, é tanta raiva, né? É tanta maldade, mas ainda o nosso Deus segura esse mundo na palma da mão. E é só uma pessoa que é capaz de fazer tudo diferente nesse mundo: Jesus Cristo. Quando eu e você aceitamos a Jesus Cristo, nós somos transformados, igreja. Nós somos libertos, nós somos livres daqueles pensamentos antigos, né? Pensamentos de ira, pensamentos maldosos, e tudo isso fica para trás. Porque quem serve a Jesus Cristo se parece com ele, né, igreja? De tanto andar com Jesus Cristo, nós ficamos parecidos com ele. Então, Jesus Cristo, só ele é capaz de transformar o mundo. E quando ele vê que o inimigo está tentando contra a minha vida e a tua vida, aquele servo que é fiel, que ora, que busca, Jesus diz para o inimigo das nossas almas: ei, espera lá, não toca aí. Nesse você não toca. Ele é minha, ela é minha. Não, você não pode atuar na casa dele, porque ele serve a mim. E o inimigo, ele bate em retirada quando Jesus dá essa ordem para ele. Então, todo aquele que é fiel, que teme ao Senhor, que ora, que busca pelos seus, pela sua casa, busca pelo bairro, pela cidade, né, pela vizinhança, recebe transformação. Porque esse mundo ainda está de pé por causa que a igreja ora e a igreja clama pelas autoridades, por tudo aquilo que está ao nosso redor. Aqui na igreja, onde você está, onde você busca a presença do Senhor, as maldições, elas são quebradas. Porque o inimigo joga a seta e o nosso Deus quebra.
O inimigo joga os dardos e Jeová quebra. O inimigo também prepara carros e cavalos, né? E o Senhor queima no fogo. Então, esse país só não está pior porque a igreja do Senhor está aqui. E é com todo o respeito, igreja, que eu tenho pela política, pela polícia civil, militar, mas não são eles que estão controlando as coisas desse mundo. Quem ainda controla as coisas desse mundo é Deus. Todo o controle está na mão dele. E assim que a igreja for retirada da terra, esse mundo vai perecer. Esse mundo vai virar um caos. Se nós achamos que está ruim, vai ficar muito pior, igreja, quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. Então, todo aquele que serve a Deus não precisa de um Rottweiler, né? Porque nós temos o leão da tribo de Judá que nos defende. Nós não precisamos de cerca elétrica, porque nós temos o quê? Uma muralha de fogo ao nosso redor. E o sangue do Cordeiro nos limpa, ele nos cura, ele nos liberta, ele nos transforma. Então, nesta noite, igreja, receba livramento daquilo que é visível. E receba livramento também daquilo que é invisível, daquilo que nós não vemos, das setas do inimigo. Que o Senhor venha sobre nós e nos livre de todas as perturbações do inimigo, né? Que tenhamos uma vida calma, uma vida tranquila. E nem sempre é assim, igreja, porque o inimigo dá as investidas dele. Eu gostaria que você que está aí perto do seu irmão, da sua irmã, toque no seu irmão, toque nele. Diga, seja abençoado. Seja livre. Seja liberto. Vocês viram como foi simples tocar o teu irmão e a tua irmã? Simples, né? Mas para o inimigo das nossas almas não é tão simples assim. O inimigo das nossas almas, ele tem uma lista de pessoas que ele quer perturbar e incomodar. E ele tem que se chegar até a face do Senhor e pedir permissão para tocar na minha vida e para tocar na tua vida. Mas o Senhor Jesus diz nessa noite que se você é dele, o inimigo não toca. Se você é dele, vem a cura. Sai o problema. Aqueles que estão ao nosso redor são libertos. Sabe por quê? Nós somos o quê? Território consagrado ao Senhor. A nossa vida está consagrada ao Senhor. E o Senhor quer chamar mais pessoas. Os meus parentes, os teus parentes, filhos, filhas, irmãos, amigos, amigas, vizinhos, para fazer parte desse exército onde o inimigo não toca. Você crê dessa forma? Jesus quer mais vidas neste lugar, porque quando nós estamos na presença do Senhor, o inimigo treme, o inferno recua. E não é por causa de mim e de você, não, igreja, mas é por causa da presença do Senhor que está na nossa vida. Quando nós buscamos Ele em primeiro lugar, quando nós nos dedicamos a Ele e assumimos compromisso com Ele, Ele nos dá vitória nesta vida e eternamente. Então, o nosso Jesus, Ele está marchando aqui dentro da igreja. Ele quer fazer de mim e de você soldados dele. E hoje, nesta noite, nós estamos recebendo da parte do Senhor imunidade espiritual. Amém? Você crê? A pessoa que é imune, ela fica intacta, né? Não pega doença, não pega nenhuma maldição, nenhuma praga, nem obra de macumbaria, nem obra de bruxaria, porque o nosso Deus livra. E é hoje que o Senhor está aqui nos dando essa imunidade espiritual. Você crê dessa forma? Diga, eu creio, eu recebo, em nome de Jesus, a imunidade espiritual. Ela é melhor do que até as vacinas que são dadas por aí, né? As vacinas são boas, mas a imunidade espiritual do Senhor, ela é muito superior. E às vezes o inimigo, ele
quer nos derrubar. Então ele não traz pedras grandes, né? Mas ele traz coisas para nós pecarmos, para tropeçar em coisas pequenas. Porque nós, como servos do Senhor, a gente não vai matar, não vai roubar, né? Não vai fazer outras coisas. Mas às vezes o inimigo coloca coisas pequenas, né? Como redes sociais que atrapalham, né, a vida do cristão. Às vezes o tempo já é curto, né? Então nós devemos passar menos tempo no nosso celular e mais tempo com a Bíblia, né? Mais tempo orando, buscando ao Senhor. E tantas outras coisas que o inimigo traz. Então, cuidar com essas coisas pequenas. Deus precisa ser prioridade na nossa vida. Em tudo, Deus precisa ter o primeiro lugar. Sempre, sempre o nosso Deus em primeiro lugar. O nosso Jesus, ele vai aniquilar o inimigo das nossas almas. Ele vai fazer com que ele perca a força. Vocês já viram, igreja, que quando uma pessoa teme o Senhor, o inimigo pode até tentar. Ele manda enfermidade, mas o servo e a serva é curado. Ele manda problema, mas os problemas são resolvidos, porque ele defende. Então o nosso Deus, ele vai aniquilar Satanás, vai deixar ele sem poder. Porque se todos servissem a Deus nesse mundo, o mal não ia triunfar. Porque eu e você somos reservados, separados do Senhor. E já não fazemos mais a vontade do maligno, mas a vontade do Senhor. E é isso que o Senhor Deus quer para esse mundo inteiro aqui. Que mais e mais pessoas conheçam o amor de Deus, a libertação que vem dele. Então nada poderá agir na vida daquele que é escolhido do Senhor. A palavra do Senhor também diz: resistir ao inimigo e ele fugirá de ti. Não deixa ele te vencer, mas vença ele na oração, no jejum, na obediência e na santificação. Existem na Bíblia 318 referências no Novo Testamento que mencionam a volta de Jesus Cristo. E em toda a Bíblia está escrito 2.500 vezes que o nosso Jesus voltará. É grande esse número, né? 2.500 vezes que o nosso Jesus vai voltar. E nós cremos desta forma que só mais um pouquinho e ele virá buscar a igreja. E a igreja irá com ele reinar para todo sempre. Em Gênesis 3,15 é anunciado o nascimento de Cristo. E Cristo veio. Em 1 Tessalonicenses 4,13 fala que o Senhor Jesus Cristo voltará pela segunda vez. Em Apocalipse também fala da vida do Senhor pela terceira vez aqui. Então, com tantas vezes escrito na igreja, não é impossível que isso não vai acontecer. Isso vai acontecer, mais dias e menos dias. Então, eu peço para aquele ainda que não tomou uma decisão na sua vida de servir a Deus, né, de se batizar, de descer as águas, de assumir compromisso com esse Deus. Assuma esse compromisso com esse Deus, porque esse Deus é sério. Ele movimenta, ele transforma, ele chama as coisas que não são como se já fossem. Então, se de repente você está orando por alguma coisa e essa situação está difícil, comece a agradecer por ela. E o Senhor vai trazer à tona aquilo que você deseja, aquilo que você almeja. Amém? Essas são as palavras desta noite. E que o Espírito Santo, que o Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo permaneçam em nossas vidas. Amém? E as palmas são para Jesus.